Olá, Olá! gente! Boa noite! Boa noite, Gil. Bem-vinda. Tudo bem? Obrigada! Tudo jóia! Obrigada pelo convite. Ai, a gente é que agradece, é um prazer te receber aqui. Essa live aí que acontece, a Valor tem realizado algumas lives, né? A gente mudou um pouco o cronograma, tem acontecido agora dia de segunda. E a gente está fazendo outras ações em outros canais, são surpresas aí que a gente vai lançar. E é um prazer, Gil, vir aqui para falar de um tema tão legal, né? Que é, na verdade, legal. Mais ou menos, né? Um tema importante, né? Pandemia, trabalho e família, como é que a gente mantém aí o equilíbrio emocional, né? São esferas de nossa vida, e a saúde, o trabalho e a nossa família, super importantes, né? Mas antes da gente entrar no tema, se apresente aí para o pessoal que está entrando na live. Sei que vai ter um monte de conhecido aqui, né? Mas se apresente um pouquinho para o pessoal te conhecer. Então vamos lá, eu sou Giovana, sou psicóloga, trabalho tanto em uma organização, em uma empresa, como também na clínica. Lá na clínica eu atendo indivíduos, famílias, casais, então gente de todo Isso. tipo, de todo jeito, né? É mais ou Eita. menos isso. Gil, e me conta um pouquinho, assim, já que você trabalha, né, nas organizações, né, e também na clínica, né, então deve ter muitos dados aí que você deve estar vivendo em relação a esse momento. Como é que estão chegando essas pessoas no consultório para você, né, com relação ao trabalho, essa ansiedade que gera em relação ao desemprego, a suspensão de contrato, como é que essas pessoas estão chegando, né? E o que é que você tem visto aí dentro da clínica? Assim, Mila, acho que a gente está no momento da pandemia onde algumas coisas foram acomodadas e outras Uhum, é, tiveram como sua estreia agora nesse segundo momento. Eu estou pensando muito assim, né? Que depois de 4 meses a gente vai tendo momentos diferentes. sim, Então, inicialmente tinha um medo muito grande. E medo, eu sempre falo, medo anda em família, nunca vem só, né? Porque é sempre seu verdade. medo e vários outros medos vão acompanhando ali. E aí o chefe da família vai mudando, então tem aquele medo maior e tem os outros menorzinhos. E nesses ciclos aí dessa pandemia, a gente foi percebendo, assim, essa mudança. Então, no Uhum, início teve esse impacto maior em relação ao desemprego, à crise econômica, às angústias, ansiedade, o medo de não saber se adaptar. Depois uhum, eu percebo que as pessoas foram percebendo o quanto que as coisas podem ir se adaptando, se reorganizando, foram começando a olhar de maneira um pouco mais apreciativa esse novo momento. Então, a gente tem uhum. eu, assim, pelo menos nos meus clientes da clínica, eu percebi essa mudança, sabe? Acho que logo no início, alguns já cancelaram logo a terapia, pelo medo do Sim. desemprego. Ah, meu Deus, vou ficar desempregado, aquela coisa. Depois foram retomando aos poucos. E agora, por exemplo, eu percebo que a demanda está bem crescente por conta dessa ansiedade, essas outras questões que vão se desdobrando mesmo. Uhum. É natural, né, Gil, que nesse primeiro momento a gente se assuste um pouco, né, o tudo novo, e que depois a gente se adapte, né, a gente não tem muita escolha, né, então acaba que a gente tem que se adaptar a esses cenários e tentar refletir sobre o momento para que essas angústias elas fiquem mais tênues, né? Porque vai existir, o incerto tá aí, né? A gente tem essa falsa ideia de controle, quando a gente perde o controle a gente se desespera, né? Mas também é E aprendizado, né, Gil? essa palavra, Mila, controle, é uma coisa muito interessante. Eu acho que é o grande aprendizado dessa quarentena inteira. Sim, Porque qualquer tentativa de controle, para mim, ela já começa frustrada. Porque a gente não controla uhum, nada nessa vida. A verdade é exatamente. essa. E aí a gente vê um vírus que ameaça muita coisa, mas ameaça também o afeto, que é uma coisa que a gente tem muita carência, Super. faz com que a gente comece a reavaliar um monte de coisa. Então, quando a gente pensa que nossas maiores dúvidas hoje a gente bota nem no Google, ele está conseguindo responder,
como é que a gente fica, Verdade. né? Nem o Google, nem a Verdade, Gil. ciência. Como é que a gente fica Nem a nessa, medicina, nem a medicina, essa nada. falta de controle total e que só vem assim, é quase como um tapa irônico, aqueles planners todos que a gente comprava, né? Antes a gente tinha planner, lista de afazeres, um monte de coisa. Vem um tapa na nossa cara de ironia e fala assim: rasga tudo, refaz, reavalia, busca um monte de tecnologia interna, porque a gente só fala das tecnologias É, externas, para poder começar a lidar com isso. Então, verdade, Gil. essa palavra, assim, eu acho que tem sido um grande aprendizado para todo mundo, que o controle, ele escorre, ele não dá para segurar. Isso. As rédeas da vida, ela vai mudando, ela vai... É bem incrível o quanto que a gente tem aprendido, né? Nesse novo momento. Exato. E a gente acaba que é isso que você disse, né? Parece que a vida dá um susto sempre, né? Ou com a pandemia, ou com determinadas mil coisas que acontecem na vida da gente, aqueles balés assim, que você tá de um jeito, daqui a pouco você não entende mais como aquilo aconteceu, né? Mas a importância desses momentos também, né, Gil? Que são momentos, muitas vezes, de virada de chave, né? Que te tira do lugar, te desacomoda. E a gente pode fazer, Mila, um link interessante com que as competências que o mundo do trabalho está exigindo da gente, que é justamente essa capacidade da gente conseguir se adaptar a situações Isso. adversas, a situações novas. Então, hoje, nessa parte organizacional, a gente percebe que cada vez mais as empresas estão dando o valor efetivamente a essas competências comportamentais, né? Uhum, Que fazem com que a gente se adapte. É, fazendo um link, por exemplo, em relação à família, a gente sempre fala que um filho de pais separados, ele tem uma competência interessantíssima, que é a condição que ele consegue se adaptar a diversos ambientes. uhum. Que geralmente o filho de pais, né, que estejam sempre juntos, não tem tanta. Geralmente, tá? Claro que tem todas as Sim, sim, subjetividades sim. aí. E aí, com a pandemia, a gente faz esse link, assim, né? O quanto que a gente vai aprender a se adaptar em diversos contextos a partir de agora. Pelo menos quem não tá nessa pegada tem que começar a reavaliar. Tem que Sem começar a dúvida, refletir sem um dúvida, bocado, né? Quem tá vivendo sem como dúvida. dois altos, um parênteses na minha vida, tem que começar a pensar por esse lado. É uma reflexão dolorosa. É uma reflexão Uhum. dolorosa porque a gente tá com diversas dores, não só essa. Mas, assim, perceba, o mundo do trabalho vem exigindo essa forma da gente se Essa adaptar cada competência. vez mais, essa competência que é importantíssima, porque a nossa vida traz para a gente quase como uma obrigatoriedade agora, não é mais escolha. Isso. E é uma competência do trabalho, Gil, e também fazendo um paralelo, a competência da vida mesmo, né? Nos adaptamos e sobrevivemos por isso, né? No mundo que a gente vive, enfim, a nossa história. Então, é uma competência que exige no mundo do trabalho, mas que é uma competência da vida, né? Para a gente desenvolver e trazer, lógico, para o cenário de trabalho, né? Sim, Trazer sim. isso desenvolvido. Cecília está perguntando aqui uma pergunta interessante. Como lidar com medo, né, na retomada do trabalho? Né? É uma ansiedade sair e certamente vai gerar uma ansiedade esse retorno. Né? Como que lida, Gil, com isso? Assim, né? Com essa perspectiva também, mais uma vez, de falta de controle desse futuro aí, dessa retomada? Eu vou falar um pouco da minha experiência, porque eu tô Fale. já fiz um pouco de retomada presencial, né? E depois eu falo um Ótimo, pouco pô, tia, como é que assim, de foi? uma maneira mais geral. Lá na empresa que eu estou trabalhando, a gente fez uma retomada gradativa, por escala, 2 vezes na semana. Então, uma coisa bem tranquila no início, com uma Uhum. série de cuidados e tal. Mas mesmo com todo esse cuidado, quando eu me vi, sabe, saindo de casa e me deparando naquele ambiente, encontrando pessoas, especificamente eu tô muito rigorosa com a quarentena em casa, tenho uma Sim, bebê e sim, tal, então isso faz com que a gente ainda fique ainda mais, né? É, isso. não tem como o coração não acelerar, não tem como a ansiedade não aparecer. E eu acho que Uhum. esse é o ponto crucial, porque não é para não sentir ansiedade, não é para não sentir medo, mas é para acolher sua ansiedade, é acolher o medo. E tá tudo bem que as coisas estejam
extremamente esquisitas, mas elas não vão ficar esquisitas para sempre. Então, o pensamento é Uhum. muito assim, ó, tá estranho, é muita ansiedade, é medo de sair, mas é preciso. E olhar para esse medo não como algo paralisador, claro, mas como um convite a gente vencer nossos desafios diários, nossos desafios de vida, a gente se perceber que competências é que a gente tem para enfrentá-los, que outros momentos da Sim. minha vida eu tive de cara a cara com esse medo, o que foi que eu fiz, como foi que eu agi. Então, são perguntas que a Uhum. gente vai fazendo na nossa história de vida. Obviamente, com a terapia tudo fica mais fácil, Sem mas dúvida. com a nossa história de vida, para a gente identificando quais são as competências que cada um tem, saindo um pouco da receita de bolo, porque a subjetividade de cada um é a subjetividade de cada um, para poder você enfrentar cada situação, né? Então, você resgata. Quando foi que eu senti mais medo na minha vida? Em que momentos foram esses? O que foi que eu fiz? Como foi que eu Ótimo. venci? Como foi que eu saí desse lugar de paralisar, caso eu tenha ficado nesse lugar, né? E por aí a gente vai. E segue, né, Gil? Voltando, vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, que chegou uma perguntinha aqui, que você já respondeu, na verdade, que é como estão as pessoas nesse momento, como devem agir para avaliar a angústia voltando às incertezas do trabalho, né, que você já respondeu. E daí, Gil, como é que fica a família também, né? Porque como a gente conversou, são três esferas da gente, que é saúde, família e trabalho, mega importantes, né? E como é que é você, por exemplo, tem uma bebezinha, tá para fazer um ano aí, a Aurora, super novinha, como é que é esse ajuste, né? Então você vai para o trabalho, né? A sua família e que você passou bastante tempo agora aí juntos, né? Embora trabalhando, estão juntos. Como é que fica esse equilíbrio? Como é que dar conta desse processo aí interno da gente? Como é que a gente se estrutura? Como é que você imagina que a gente possa criar algumas formas de viver essa angústia, mas sem que ela atrapalhe? Então, a gente está vivendo esse momento com uma coisa bem interessante, porque é um retorno às nossas casas. O Sim, mundo do verdade. trabalho exigiu que a gente saísse das nossas casas, não só pelas cargas horárias gigantescas, pelo tempo de deslocamento enorme que a gente tem. Então, o tempo que a gente está fora de casa, que a gente esteve fora de casa, é um tempo muito grande. A gente se afastou, de fato, dos lares e das Sim. pessoas, consequentemente, da nossa família. Esse momento de retomada para dentro de casa e fazer a casa um lar, que é um trabalho danado, né? Porque a casa é um lugar onde eu habito, onde eu vivo. Lá é o lugar onde eu me sinto bem, onde eu me sinto acolhida, onde eu me sinto com as pessoas que eu gosto. Então, as pessoas, eu acho que nesse momento passaram a fazer essa transformação de entender que esse lugar você vai ter que ficar, e não é pouco tempo, né? Principalmente lá no Sim. início. E passar a conhecer também as pessoas que você mora, Mila, porque tem isso. O Sim. fato de você Reconhecê-las, né, Gil? A gente acaba reconhecê-las, não conhecendo mais, né? a gente não acaba não conhecendo mais. E os conflitos muitas vezes aparecem a partir disso, de você não saber mais com quem você está convivendo, né? Não só mães e filhos, que é o padrão mais comum, principalmente de adolescentes e pré-adolescentes, né? Mas também Sim. aquele companheiro de vida que geralmente era o companheiro de final de semana, ou a companheira de final de Uhum. semana. Porque no dia a dia é tão correria de se arrumar, de sair, de voltar, de estar cansado de jantar e dormir, que não dava tempo de conversar sobre outras coisas. Então a gente está tendo essa Verdade. oportunidade por esse lado, né? E junto com isso vem os conflitos, porque cada conhecimento, reconhecimento, a gente se esbarra nas diferenças e nas dificuldades. Eu entendo que esse segundo momento da pandemia já traz um pouquinho mais de sintonia, né? Nas atividades Uhum. domésticas, em como é que a gente vai lidar as coisas. Mas o norteador está sendo, não vou dar conta de tudo. Acho que todo mundo começou a entender isso, do que dar conta de tudo, sabe? De uma casa sempre limpa e arrumada, ou as crianças sem tela nenhuma, como era a expectativa de muita gente, né? Crianças não podem Uhum. ficar na tela 15 minutos por dia. Não dá, não tem como. Ou Impossível. jantar
fresquinho, feito na hora todas as vezes, também não dá. Ou, inclusive, as coisas que você fazia no trabalho ontem, antes, de uma maneira muito mais rápida, você agora vai demorar mais tempo mesmo. Uhum, Então, assim, uhum. começar a entender que não, você não vai dar conta. Você vai conciliar o que é possível, o que dá certo, da forma que dá certo. Assim, seja gentil com você mesma, seja gentil com o que você pode fazer. Eu tenho partido muito disso daí. E se não der certo, e se o dia for caótico, chora, respira, Uhum. pensa que sua angústia tá ali, é para estar. Porque assim, se a gente não tá angustiado nesse contexto que a gente tá vivendo, alguma coisa tá errada. A verdade é essa. Sem dúvida. Alguma coisa tá errada, porque pessoas estão morrendo, porque o país tá caótico, e porque você tem que dar conta de mil coisas, sem ajuda que antes você tinha. Isso. Uma série de outras coisas, assim, que a gente vai percebendo que as sintonias vão se restabelecendo através de uma outra ótica, sabe? Essa perspectiva de perfeição, que não existe, ou de dar Isso. Era conta uma de tudo, busca. fadada à frustração, né? Então, assim, é entender É, trabalhar com o que se tem. O que é que eu tenho hoje? Ah, é isso. O que é que eu posso fazer com isso? Então, e todo dia é um novo planejamento e todo dia é uma nova realização. Porque, como a gente falou lá no início, o controle não, né? não existe. Não existe. O controle É, Gi. é frágil. E você tocou num ponto importante que é essa busca por essa perfeição, né, Gil? E que quando a gente vive a vida real mesmo, né, que a gente está nela inteira, a gente sai essas capas de que a gente imagina que a gente cria os nossos filhos perfeitamente, que a nossa casa está perfeitamente arrumada, que o nosso trabalho está sendo conduzido da melhor forma. Essa busca também, você entende que não é, né? Deu para perceber que não é isso, né? Não está perfeito e não é para estar também, né? Não necessariamente tem que estar perfeito, É isso né, Gil? aí. E assim, é como dá, né? Assim, para eu estar aqui hoje, maquiada, arrumada, um monte de coisas teve que acontecer, porque hoje foi um dia atípico para dar certo, né? Mas assim, foi o que deu Isso, para rolar hoje, né? Então, manda a filha para casa da avó, pega o marido e não sei o quê. Então, assim, você organiza o que dá hoje. Porque é isso mesmo. não entendo que a gente começa o dia assim, né, Mila? O caos. Sem Antes da dúvida. gente começar aqui a live, a gente estava mandando as fotos competindo de que era o lugar mais caótico para se estar. Ai, Mostrando a mesinha bonitinha e o mostrando resto do ambiente. tem que ser assim. E aí tem É, que rir, tem que levar levar isso com leveza, com o que pode ser feito. é, é verdade, Gil. Tem o pessoal perguntando aqui sobre as crianças, né? Como é que vai ser essa retomada da escola, que também já gera outra angústia? Eu mesma te confesso, assim, o meu, não sei como é que eu vou fazer. É uma angústia para mim também. Se eu mando, se ele fica em casa, eu ainda estou meio confusa. Né? E isso está gerando também uma angústia, né? E até as próprias crianças. Como é que você vê essa retomada para as aulas? Como é que você acha que pode ser conduzido? Como é que você também como mãe, como é que você vê? Só que a Aurora ainda não está indo para a escola, né? Sorte. É, Menos uma mas angústia, Gil. eu tenho atendido muita gente, eu atendo muito adolescente, né? Sim, E eles têm passado por momentos assim muito duros, eu entendo, porque sim. as escolas estão conduzindo isso como aprendizes, não são como especialistas Uhum, no negócio. E isso, obviamente, a gente se sente um tanto percebe que eles estão nesses erros, nessas buscas, mas ao mesmo tempo a gente quer que nossos filhos tenham uma educação de sim. qualidade. E aí tá sendo bem complicado, porque é o formato que está sendo oferecido, acho que na grande maioria não está sendo um formato que tem trazido uma satisfação dos pais, pelo menos, né, na minha Uhum, realidade, a galera que eu tenho atendido, tem muito aluno só estando por estar, sabe? Sem aprender de fato, sem é. transformar isso daí. E o grande aprendizado da escola, que a gente entende que é tornar pessoas seres sociais e sociáveis e de interação e Uhum, de gente, e de toque, que
tá rolando de maneira virtual e a gente tem uma perda importante nisso. Agora precisa rolar de maneira virtual. Então também tem essa parte. Sim. Tô fugindo um pouco da pergunta, mas eu volto para ela. Então, assim, Não, mas é isso mesmo. precisa rolar de maneira virtual quando eu digo assim, junta seus filhos e chama. Cadê a galera? Estão fazendo o quê? Vão marcar um negócio aqui hoje virtualmente. Então, da mesma forma que você, de alguma forma, encontrava espaços ou levava, claro que aquele filho mais introvertido, aquele filho mais extrovertido, cada um vai se, né, dando da forma que pode, Sim. mas eu acho que os pais têm esse papel de provocar esses ambientes sociais virtuais com as crianças. É importante. Sobre a Lógico. retomada da escola e sobre a retomada da vida, né, presencial, eu entendo que tem que ser feito de forma participativa com os pais. Eu acho que a gente já está cansado um pouco desse vírus ser tão arbitrário, tão imperativo, né? Porque esse é o vírus danado que faça, bote É. máscara, use, lave, tire, Não não toque. saia, não toque, não fique. E aí, quando a gente pode entender ou encontrar um lugar de conversa, de diálogo e discussão, eu acho que ele precisa existir em nenhum lugar melhor do que a escola. Então, semana passada eu Uhum. estava orientando, fazendo uma psicoorientação para a mãe de um paciente meu. Busque a escola e diga: vamos fazer uma reunião. Como é que vocês estão pensando em fazer essa retomada? O que é que vocês Uhum. pensaram para proteger meu filho nesse contexto? E discutir junto, sabe, Mila? E até onde Sim. isso for possível, o que dá, o que não dá. Quando a criança ela é menor, eu confesso que eu tenho uma opinião bem particular de que se não pode esperar um pouco. Quando a criança Sim. não vive conteúdo fundamental, né? Para esse período letivo, vamos pensar assim. Quando a criança é um pouco maior, um pré-adolescente, enfim, aí eu acho que precisa ter esse espaço, esse momento de discussão mesmo. Para poder chegar a Eu um lugar que concordo. não fique tão desconfortável, entendeu? Porque a É. gente vai ter que existir, vai ter que voltar em algum momento. Não sei se o momento ideal seria agora, mas vai ter que voltar. É inevitável, né, Gil? É Temos inevitável. que passar por isso. Eu fico, na verdade, não sei como é que vai ser essa retomada, né? Como é que vão ser essas. Porque por mais que seja um adolescente também, porque o meu tem 13, né? Vai fazer Uhum, 14 anos, eu fico trazendo para a minha realidade. sim. Né? Então, não sei como é que. Eu fico imaginando até o comportamento deles entre eles. Por isso que talvez seja interessante o que você trouxe, de fazer esses diálogos acontecerem já no virtual, em outros contextos que não sejam só a aula, para eles irem também entrando um pouco nesse clima, né? Nessa atmosfera. O que, assim, em termos de angústia, de sentimentos, de equilíbrio emocional desses nossos filhos, né? O que a gente tem falado muito, assim, em psicologia, tem discutido muito em relação a nomear as angústias e os sentimentos. A gente tem um déficit grande de que a gente não conversa muito sobre sentimento, sobre dar nome ao que a Uhum. gente está sentindo. Então, se você está angustiado, se você está com medo, por que seu filho também não pode estar angustiado e estar com medo? Essa é a primeira pergunta, né? Não peça que ele não esteja estressado, ansioso, pensando que você também está, né? Claro. Então, reconhecer isso e ajudá-lo a nomear mesmo. O que é ansiedade? O que é angústia? O que é medo? Isso que você está sentindo é o quê? Quando a gente nomeia, a gente se liberta um pouco. Não é super terapêutico, mas ajuda e ajuda Ajuda. muito. Então, o que é? Eu brinco, minha mãe, inclusive, dá risada em casa, apesar de ser terapeuta, ela fala assim: ela não tá entendendo, porque eu viro para Aurora, minha filha, eu sei que você tá muito chateada, que você queria muito fazer isso, mas agora não vai dar. Não vai rolar. E ela olha para mim com a cara de não sei o que é isso que você tá dizendo, mas é assim. Então, assim, não vai dar. Eu sei que você tá super chateada, que você queria muito jogar essa comida no chão, mas eu vou segurar a mãozinha dela e falar, não dá, agora não pode, eu sei, tá chateada. Que tal fazermos outra coisa? E aí vamos por esse caminho, sabe? Não é sempre que consigo. Claro. Tem horas que, óbvio, bora, não, 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 pelo amor de Deus, né? Mas é como a gente vai fazendo, mas Quando for possível, né, Gil, abrir quando essa for porta, né? possível. Isso aí.
Beleza, show, vamos lá. Temos mais aí também uma pergunta em relação a, Gil, as pessoas que estão mais solitárias, né? Porque tem pessoas que estão isoladas com a família, com o marido, com filhos, e tem pessoas que estão realmente isoladas, né? Como é que é para essas... Acho que talvez seja até por mais que existam conflitos familiares, da gente fazer, né, essa revisita à nossa família, nos reconhecermos. Talvez as pessoas que fiquem isoladas seja mais difícil. Eu imagino que seja mais difícil ainda. Ainda tem pessoas que não têm contato com a internet, que não têm muita habilidade, o pessoal mais velho, né, enfim, não tem isso muito desenvolvido, e aí não tem essas estratégias. Como é, Gil, assim, em relação a esse sentimento de solidão? Como é que a gente trata isso também? Como é que a gente ajuda isso? Mila, eu acho que aí eu acho que a tecnologia continua fazendo o seu papel fundamental, sabe? É, E acolher essa solidão, quando eu digo acolher, é muito assim no sentido de que às vezes a gente entra no modus operandi muito anestesiado. Quando eu digo Uhum. anestesiado, é assim, a gente vai, bota uma série para assistir, vê um episódio atrás da outra, até a Netflix perguntar se é você mesmo que tá ali, se você tá assistindo, porque a gente não quer sentir. E quando a gente aprisiona uma coisa que tá ali, obviamente que ela vai voltar com seu efeito rebote ainda mais feroz e ainda Mais mais forte. animalesca, né? Então, é sentir sua solidão, é sentir. Como é que a gente faz com essa? O que é que a gente faz com essa solidão, né? A gente preenche ela de todo jeito? Não dá para sair preenchendo essa solidão, porque ela é solidão. Ela é a falta de você Uhum. estar com alguém. É você ligar, é você fazer uma chamada de vídeo. Eu acho que nunca a gente fez tanta chamada de vídeo na vida, nem com as pessoas que estavam longe, né? Às vezes a gente tem um amigo que mora longe, meu irmão mora em outro É estado. verdade. É, a gente não fazia negócio de chamada para bater parabéns com uma pessoa que não existia isso antes, e agora tudo é pretexto para a gente fazer chamadas de vídeo. A gente fazer reuniões sociais através de chamadas de vídeo. Ainda há pouco eu estava atendendo um paciente, aí ele estava falando que tá reunindo os amigos toda quarta-feira, como ele fazia presencialmente. Cada um abre sua cerveja, brinda e dá risada e fala de futebol que agora voltou e fala de aplicativos de paquera. É tudo virtual, mas é tudo como pode ser, Sim. não é? É tudo como dá. É, Gil. Assim, então, é uma solidão, é preciso a gente encarar de frente, mas a gente vai se reinventando. Nós somos seres de tanta criatividade, de um potencial tão grande de a gente mudar o rumo das coisas e repensar cada situação, que acredite em você e pense, né? Nas formas que podem ser feitas, que às vezes fica só, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, ou eu prefiro ficar aqui e tal. E aproveita também esse momento para se autoconhecer, por que não, né? É bom. Para pensar sobre você mesmo, para refletir. Então, acho que tem essas duas vertentes, assim. A gente pode usar esse tempo visto como solidão para a gente ocupar de uma maneira bem proveitosa, né? Pensando o que é Uhum. que quer para sua vida, como é que vai sair disso tudo, quem é a pessoa que você quer ser depois que a pandemia passar, quem é a pessoa que você está sendo, né? Fazer o exercício mesmo de olhar daqui a quanto tempo, aqui a muitos anos, quando eu lembrar desse período, o que é que vai ficar de memória afetiva? Essa é uma pergunta que Sim. eu tenho feito para mim, sabe? Muito. O que é que eu quero me lembrar daqui a um tempão, quando eu falar assim, 2020 foi o ano da pandemia mundial. O que eu estava fazendo? Onde é que eu estava? Né? Que coisas é que eu estava construindo? E, Uhum. né, pensando não só com um olhar, meu Deus, pesaroso, realista, mas também com um olhar de que quem é que eu quero ser nesse processo. De aprendizado. Exato. Beleza. Gil, tem mais uma perguntinha aqui de Cecília. Enquanto RH, né, nós aí das organizações, psicólogas organizacionais, o que eu posso fazer para escolher melhor os colaboradores e suas questões na retomada? Né? Como é que a gente pode colaborar e acolher essas pessoas também, enquanto, né, contratantes, enquanto empresas, como é que a gente faz isso aí? Como é que a gente pode tornar esse momento um momento mais leve? Uma excelente pergunta, porque nossos processos de recrutamento e seleção modificaram
completamente. E a gente partiu de um lugar de muito aprendizado, porque eu acho que eles já precisavam ser mais fáceis de lidar em termos tecnológicos do que antes a gente Uhum. fazia. Então, se não foi, obviamente, de maneira tranquila e palatina, foi de sopetão, mas foi de uma forma que a gente deu para entender assim, ó, é possível fazer e é possível fazer com qualidade. Então, quando eu Sim, elejo candidatos em um processo completamente virtual, porque é isso, pelo menos, né? A empresa que eu estou trabalhando é o que está fazendo, e muitas empresas já faziam dessa forma há um tempo. sim, Acho que não só a forma de trabalho mudou, mas eu tenho visto vagas no mercado completamente remotas, e que não é por conta da sim. pandemia, é porque vão ficar remotas, teletrabalho, né? Que, enfim, já está em lei e tudo. Muitas escolhas, Gil, muitos clientes nossos, inclusive, falando que não vão voltar muito mais para o físico. Vão ter lá um posto de trabalho para alguma eventualidade, se algum um note quebrar, alguém tiver um problema com conexão, vai ter lá aquele posto, mas as pessoas vão trabalhar de casa. Pois é. Muitas E falas aí com isso. é muito interessante, é muito impressionante como a gente pode ter essas modalidades de trabalho com ganhos incríveis para as empresas, inclusive, né? Não é pensando Uhum. numa modalidade de trabalho que, como a gente tem visto agora, que é uma modalidade é uma coisa temporária ou passageira. Não, é uma modalidade que você tem uma pessoa que produz e às vezes produz, inclusive, melhor. Sem Então, dúvida. em termos de, assim, de competências, de recrutamento e seleção, a gente tem percebido, tem tido muito cuidado com o quanto que essa pessoa anda ansiosa, o quanto que essa pessoa não vem se trabalhando nesse sentido de não adoecer rapidamente ou não precisar. Isso é uma Uhum. preocupação das empresas. Então, a Organização Mundial de Saúde prevê um adoecimento psíquico muito grande nos próximos meses, para o próximo ano, por conta disso tudo que está fazendo, acontecendo. Então, a gente tem olhado e tem perguntado como é que essa pessoa tá, como é que funciona, para ver, inclusive, onde é que a gente pode apoiar. Então, assim, olhar as Sim. competências nesse recrutamento para os candidatos, pensar também nisso, né? O que é que eu tenho para oferecer a essa empresa, o nível de responsabilidade que eu tenho que ter trabalhando em casa, porque é uma autonomia enorme que você tem, né? Uhum. Você é medido agora mais do que nunca pelas suas entregas e não pelo seu horário de trabalho. Então, isso é um nível de maturidade, de autonomia que a gente tem buscado cada vez mais nos candidatos. E agora que você está retomando, Gil, também, como é que fica as empresas para acolher essas pessoas, né? Porque vai ser também, para quem voltar, um retorno também tenso para ambas as partes. Para quem está voltando e para a empresa também que vai receber essas pessoas, tem que estar toda uma condição, enfim, né? Coisas subjetivas, coisas objetivas. Como é que a gente pode fazer esse acolhimento aí? O empresário, os gestores, como é que a gente acolhe essas pessoas de volta? Esse é um desafio enorme, porque a gente tem feito discussões sobre isso, apesar de que a gente voltou num regime diferente lá, mas a gente tem feito discussões de que como é que a gente acolhe sem poder aglomerar. Tem isso também. Quando eu digo assim, né? Vamos juntar todo mundo no auditório e fazer. Não Não vamos juntar. pode, Vamos fazer um game? Não pode. Não dá. Vamos dar um abraço quentinho e caloroso que tá todo mundo com saudade? Também não pode. nada. Então, é um desafio enorme da gente pensar como é que a gente vai acolher sem tocar, sem juntar, mas é possível. É possível através de algumas ações, de quase como uma nova ambientação. Eu tenho enxergado muito desse Uhum. jeito. Então, quando você vai fazer uma ambientação de um novo empregado na empresa, de um novo colaborador, quais são as estratégias e os artifícios que você tinha usado antes? Por exemplo, a aproximação com a alta liderança. É uma coisa que todo mundo se sente importante quando alguém da alta liderança te manda uma mensagem. Seja bem-vindo de volta, Sim, não é? É uma estratégia simples, mas que funciona. Ou que mas no que seu impacta. impacta no seu posto de trabalho tenha um kit boas-vindas, álcool em gel, máscara, coisas que vão te ajudar ali no seu dia a dia. Então, na empresa a gente fez isso, teve kit 6 máscaras para cada um,
teve medidas de proteção, que eu acho que essa é a parte também fundamental, né? É para voltar, Uhum. mas quais são as garantias de proteção que a empresa está te dando? Então, estão aferindo a temperatura, estão fazendo, então, assim, voltar, mas é voltar com as condições que a gente pode tentar fazer, sabe? E acolher nesse sentido. Pensar como um novo onboard, como uma nova ambientação. Então, acho Sim, que assim funciona. beleza. Fechar. Só para a gente ir finalizando, Gil, tem uma pergunta interessante também que eu acho importante para os líderes, né? O que é que você enxerga como legado dessa pandemia para os líderes, para os gestores? Né? O que é que você vê que eles, passando por esse momento, como é que vai ser a expectativa dessa liderança agora, né? Nessa retomada, depois desse processo acontecido? Como é que você vê esse aprendizado desses líderes para esse futuro? Eu acho que a competência que a gente falou de não centralização, que é a do controle, eu acho que essa vai ser Uhum, incrível, assim, de confiança na sua equipe, de saber que cada um consegue fazer suas entregas, né? Mesmo não tendo uma pessoa do lado, sim. fisicamente, mas do lado de outros lados, de outras formas. Então, esse é um legado importante. Acho que os líderes, eles podem perceber o nível de comprometimento também das pessoas, sabe? Do quanto que as pessoas Uhum. podem fazer entregas enfim, se readaptar a novas adversidades. Acho que essa é uma parte importante. Quem, por um acaso, tinha qualquer conversa tímida com a tecnologia, passou a ter um casamento muito sólido, e isso Longo, longuíssimo. Então, essa perspectivas de também longo. é uma parte muito interessante, muito importante, né? Uhum. De coisas mínimas, assim. Antes tudo assinado em papel, hoje em dia a gente nem toca mais em papel. Como a gente consegue, né? Sobreviver sem papel, que antes a gente imaginava É. que não era possível. Ou assinaturas digitais, e enfim, tem muita coisa bacana que a gente vai levar aí de legado. Gil, você acha que a gente, com o que a gente está passando, a gente sai não, né? Mas a gente reflete sobre um modelo que a gente estava seguindo de muita competitividade para um modelo mais colaborativo. Você consegue enxergar que nesse momento a gente precisou sair um pouco disso e nos tornarmos mais colaborativos que competitivos? Sim, com certeza. Assim, a gente, como eu estava falando sobre reflexões, sabe, Mila? Sobre a gente pensar na gente mesmo, em quem a gente quer ser. E esses momentos de solidão, esses momentos de estar com a gente mesmo mais tempo, faz com que a gente pense, faz com que a gente pense nisso, né? Quem eu quero ser. Uhum, Consequentemente, quando a gente se revisita internamente, a gente transcende e entrega para a comunidade, vamos pensar assim, uma melhoria. E aí, uhum, juntos, a uhum, gente constrói uma coisa mais bacana. Então, a gente sai nessa competitividade, nessa, né, de querer mostrar ou querer aparecer, para poder se unir. Eu acho que essa palavra tem sido tão usada, assim. A gente tem se unido tanto ultimamente. A gente tem dado importância a coisas que a gente não dava antes. E que isso faz com que a gente é, queira estar com o outro, assim, sabe? Eu não imaginei que eu ia sentir tanta falta daqueles bom dias desatentos que a gente dava no início do dia. Bom dia, rápido, né? Mas faz uma uhum. falta, né? A gente ter alguém para olhar no olho de Faz. verdade e fazer bom dia, gente, como vai? Não tem mais um encontro com um bom dia rápido. Pelo menos às vezes, os dias que eu tô indo trabalhar agora, eu tô olhando no fundo do olho, como é que tá sua família? Como é que tá seu filho? Como é que, sabe? As perguntas vão para Sim. além, vão para a É. solidariedade, vão para a gente tentar exercer o afeto que está preso dentro de casa e diminuindo. Aí não tem espaço, eu acho, né, para essa competitividade. Gil. Maravilhosa. Oh, Gilva.
Ai, que saudade. Vamos encerrando, né? Fala aí um pouco, né, pra gente finalizando, mas de repente a gente combina outra live, que sempre é um prazer estar com você, tu sabes, né? Oh, Mas meu aí Deus do céu. vai encerrando aí pra gente, trazendo um pouco aí, pra gente já ir caminhando pro final. Ai, foi uma delícia estar com você. É muito bom estar, né, nesse projeto de vocês. Está sendo muito bacana. Eu assisti algumas outras lives que vocês fizeram. Tá Eu muito vi. legal. Opa, voltei. Pronto. Pronto, voltou. Tá muito legal, assim. E é uma oportunidade para a gente conversar, né? Para a gente estar junto, para a gente falar sobre as coisas que realmente vem importando, assim, nesse mundo, tanto organizacional quanto de equilíbrio emocional. Equilíbrio é uma palavra danada, né? É uma palavra, assim, que Uhum. ela é diferente para cada um. Não tem mais aquela coisa de equilíbrio 50-50. Acabou isso, né? Há muito tempo. O meu equilíbrio é de um jeito, Verdade. o seu equilíbrio é de outro. E os desequilíbrios são tão ricos, porque quando a gente se oportuniza, ou quando a gente é levado para um lugar de desequilíbrio, esse reequilíbrio traz uma pessoa cheia de aprendizados, topada, né? Porque a gente teve que Topada. reorganizar. Não tem como a gente pegar um armário de roupa e arrumar e deixar tudo exatamente no mesmo lugar que era antes. Você sempre tem uma ideia diferente para colocar uma coisinha para poder facilitar a sua vida. Ah, antes eu arrumava por cor, agora eu arrumo. Quando se arrumava armário, viu? Que isso aí já não faz parte da minha vida há É. muito tempo. Mas assim, quando se arrumava armário, antes arrumava por cor, antes arrumava por blusas e calças. E aí você vai mudando sua estratégia, né? De equilíbrio e de organização. Então, essa palavrinha aí de equilíbrio, o equilíbrio que é para mim é de um jeito, para você é do outro. E eles são gostosos, porque são quentinhos. Quando a gente está equilibrado, tá tudo certinho, mas no desequilíbrio que a gente aprende. A verdade é essa. É verdade. É verdade. É o que faz a gente se mexer, Gil, não tem jeito, né? É isso Então, aí. maravilhoso. Queria falar com o pessoal que está aqui na live. Bebê. Calma, calma, que não vamos de beijos ainda. Pera. Queria falar com o pessoal da live que quem não viu a live toda, quem quiser ver de novo, vai estar no YouTube da Valor. Vão lá, se inscrevam, assistam nossos vídeos. O conteúdo é feito com muito carinho para vocês, com pessoas parceiras, tá? E vão lá seguir a gente e dar uma olhada mais nesse vídeo. Quem não viu, vai lá que vai ter outra oportunidade. Beleza? Gil, muita saudade, viu? Beijo, Beijo saudade aí. enorme. E Diegão Obrigada. e Aurora, eu que te agradeço, meu bem. Um beijo grande. Adorei. Sábado nos vemos, viu? Nos vemos virtualmente. Beijo, virtualmente. Beijo. Beijo, tchau, tchau.